Tem um livro na Bíblia chamado Provérbios. Capítulo 22, versículo 6 vai dizer: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu quero falar hoje sobre referências. Hoje em dia eu sou pai, tenho 31 anos, e jogando esses dias pela noite eu vinha refletindo sobre as referências que aparecem em jogos. Atualmente eu tenho jogado Fortnite, é um dos jogos que eu mais tenho jogado atualmente. E nesse capítulo, nessa temporada atual, foi trazido ao jogo um atributo que você pode usar chamado elementais. E nisso que você pode usar ele vai trazer atributos ao seu personagem. Mas tem um elementar que me chamou muito a atenção. O nome dele é Demônio Dourado. Ele recarrega escudo, ele recarrega a vida. Pra mim, que já sou adulto, não muda nada nas minhas referências. Mas qual o impacto disso na vida de uma criança? Qual o impacto disso na vida de uma criança que ainda está montando as suas referências? Eu já quero deixar aqui bem dito, eu não estou dizendo que Fortnite é do demônio. Eu não estou dizendo que jogo nenhum é do demônio. Porque talvez esse não tenha sido o propósito da pessoa que criou. Dizer que tal jogo é do demônio, é demoníaco. Não. Eu quero falar quais são as referências que você tem mostrado ao seu filho. O que seu filho tem visto e o que seu filho anda vendo sem a sua administração. Durante o capítulo 5, temporada 4, foi introduzido o Mephisto no jogo. Mephisto, num rápido Google, você vai ver que ele é um dos maiores demônios temidos no mundo Marvel, inspirado na lenda de Fausto, mestre da manipulação e de pactos mortais. Ele governa uma dimensão ardente chamada Inferno. Busca corromper almas humanas. O personagem é conhecido por chantagear heróis, alterar a realidade. Para entender o impacto de Mephisto, como ele manipula heróis usando seus maiores medos e desejos. Então, assim, para quem é adulto e vê o Mephisto ali no jogo, não vai mudar em nada para você. Nada, nada. Em outra temporada, em outro capítulo, foi introduzido, se eu não me engano, Máscaras, que o nome dela era Oni. É uma criatura do folclore e da mitologia japonesa, que pode ser traduzido como demônio, diabo ou ogro. Só que hoje eu tenho percebido que pais têm deixado seus filhos na internet vendo toda e qualquer coisa sem administração nenhuma. Aí seu filho acaba montando as referências dele totalmente online. Só que eu não vou só falar de jogos. Eu quero perguntar para você que é pai. As referências mais fortes para os seus filhos têm que ser de casa. Aí seu filho vai ver você como a referência mais próxima, sendo que você vive e você é referência para o seu filho. Você tem sido mesmo referência para o seu filho. Quanto mais você busca o conhecimento sobre criação de filho, você vai ver que filho não é criado. O que é criado é bicho. Filho, ele é treinado. Mas quais são os princípios, quais são os valores, ou até mesmo quais são as tradições de sua casa que é ensinado na vida de seu filho? O que você tem passado para a vida de seu filho? Você é uma pessoa que fala e cumpre aquilo que você fala? Você é uma pessoa de palavra? Porque você é ser apenas uma pessoa que reclama do que seu filho vê, reclama do que vem a internet mostrar aos seus filhos, mas de noite você tá vendo uma novela que fala sobre traição, você tá vendo uma série que tem traição, você tá vendo uma série que não vai
acrescentar em nada na sua vida, é apenas uma perca e uma passagem de tempo, você está ensinando o seu filho isso. Os nossos filhos, quando eles nos vê como uma referência. E você sendo uma referência, você não pode reclamar na vida do seu filho aquilo que você faz no seu cotidiano e habitualmente. Porque ele está copiando um hábito e uma forma que você tem na sua vida. Aí você pega um jogo e pega uma referência de um desenho, de um anime, qualquer coisa que ele anda vendo, e você reclama. E minutos depois de ter tirado aquilo ali que seu filho está apenas assim entretendo e vendo, você vai ver uma novela. E que essa novela tem traição. Essa série tem traição. Essa série não ensina nada que presta. Aí seu filho vai deixar de ver um anime que você diz que é do demônio porque ensina coisas erradas e vai ver uma série ou uma novela que ensina as mesmas coisas, só que de forma diferente. Qual vai ser a sua capacidade de apontar? Qual vai ser a sua capacidade de dizer que isto ou aquilo é errado? Sendo que o que você vê não é referência para os seus filhos. Talvez não tenha sido o jogo que você reclamou que era errado, mas observando esse capítulo, esse versículo de Provérbios, ele vai dizer: ensina a criança no caminho que se deve andar. Quer dizer que no caminho é os dois andando junto. É você lendo livros e seu filho vendo. Você lendo a palavra e seu filho vendo. Você orando a Deus e seu filho vendo. Você consagrando e seu filho vendo. Porque não adianta nada você falar e seu filho não ver você fazer. Não adianta você cobrar e seu filho não ver você fazer. Não adianta você gritar dentro de casa e seu filho não ver você fazer. O que adianta você cobrar sem ser? E isso eu não falo apenas para, eu não digo apenas para os outros pais. Eu digo agora para mim, que eu sou pai. Sou pai de uma menina, sou pai da Alice. E às vezes eu me pego refletindo e pensando, que referência eu sou para minha filha? Que referência eu sou para minha filha no futuro? Das coisas que eu comecei e não terminei, das coisas que eu disse que ia fazer e não fiz, das coisas que eu penso que eu sou, mas na realidade eu demonstro outras. Quais são os meus hábitos diários? Quais são minhas manias? O que eu faço? O que eu digo? O que sou eu sendo referência para minha filha? Hoje ela tem 8 meses. Mas vai ter um tempo que ela vai ter 8 anos. Depois ela vai ter autonomia, ela vai ter 18 anos. E qual vai ser essas referências que ela vai ter durante esses 18 anos? Será que vai ter coisas na vida da minha filha que eu vou reclamar e que são características minhas que ela aprendeu ao decorrer desse tempo que ela morou comigo? É que você vai ver os mais antigos dizer: que menino mal criado. Só que se você parar para refletir nessa frase, mal criado, quem criou foi você. Será que eu vou ter capacidade de reclamar com a atitude, com a característica que eu criei na minha filha, que você criou no seu filho e que você não está tendo a capacidade de discernir em que isso criado nele, esse hábito dele, é você nele? Esse jeito de falar, esse jeito de responder, esse jeito de andar, esse jeito, os hábitos, as características, a forma de se portar, é você retratado nele? Será que você não está reclamando do seu filho, mas você está reclamando de uma atitude sua, só que está espelhado nele? É algo de muito a se pensar sobre a criação de filhos e a importância do caráter tanto do pai quanto da mãe no desenvolvimento do filho.
O que você tem sido de referência para o seu filho? Pensa e reflita nisso.